Meus queridos e amados irmãos, volte-se comigo à palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Colossenses. Eu abro no capítulo 2, gostaria de ler o versículo de número 2 e segue num fluxo de raciocínio de Paulo. Versículo de número 2, Colossenses capítulo 2, dizendo: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Nosso título nesta manhã é Encorajamento, Unidade e Certeza. Encorajamento espiritual, unidade dos crentes e certeza de fé. Encorajamento, unidade e certeza. Minha intenção é dar continuidade ao tema iniciado no domingo passado, antes de retornarmos à nossa sequência de estudo em Mateus. E é claro, queridos amigos, como nós necessitamos do encorajamento divino para a vida neste mundo tão terrível. Como nós necessitamos desta chama viva, aquecendo o nosso coração, a fé dos eleitos de Deus, uma compreensão clara da promessa do Senhor, da pessoa do Senhor, das nossas bênçãos espirituais. Assim eu gostaria de falar, continuando o tema de domingo passado, quando nós falamos sobre sentimentos espirituais, sobre encorajamento, unidade e certeza de fé. Bem, Colossenses, esta pequena, breve carta, é uma daquelas poucas cartas escritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava em seu segundo cárcere, sua segunda prisão em Roma, antes de ser martirizado por Cristo. Dali ele escreve também Efésios, ele escreve aos Filipenses e ele escreve 2 Timóteo, sua última carta, muito provavelmente escrita. Nós consideramos ali as suas declarações tão profundas da sua vida em experiência em serviço com Cristo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas ele também escreve uma carta de exortação e encorajamento a uma igreja onde ele nunca esteve. Colossenses foi uma igreja plantada não por ele, mas por um daqueles que ouviram o Evangelho de Cristo através de Paulo, provavelmente Epáfras. Ele retorna para Colossos, de onde vinha, prega o Evangelho da graça redentora, o Espírito cooperando, muitos são salvos e uma igreja é plantada. E o amor de Paulo é muito grande por esses crentes de Colossos. Ele ouve sobre a fé, sobre a dependência que eles têm de Cristo. Eles nunca viram Cristo com os olhos, como muitos dos crentes ali daquele primeiro século. Mas eles criam e estavam alegres e firmados no Senhor Jesus Cristo. Mas dificuldades começaram a confrontar aquela igreja, sobretudo falso ensino. Ensino que mistura a verdade de Deus revelada com filosofias e ideias humanas. E assim Paulo escreve para combater certas heresias. Nós lemos a respeito disso no capítulo 1 e 2. Ele exalta a pessoa de Cristo como Deus homem, contrário aos gnósticos e aos filósofos gregos cristianizados, assim por dizer, que não criam na encarnação de Cristo e que traziam muitas ideias supersticiosas. Ele combate os judeus que queriam trazer de volta as cerimônias, a circuncisão e tantas outras coisas para os crentes gentios, e ele também encoraja o coração deles para a firmeza na fé. Sem um coração encorajado, não há firmeza na fé. Veja, neste versículo de número 2, nós centraremos aqui porque o tempo é curto. Há 3 coisas importantíssimas para a firmeza e o encorajamento do coração na fé. Pense sobre um tripé espiritual. Deixe-me ler este versículo novamente. Para que os seus corações sejam consolados, nós podemos traduzir como encorajados. 2, estejam unidos em amor. 3, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai. Estarem certos e firmados no que eles criam. É muito importante isso. 1, um coração encorajado. 2, unidade em amor é necessário. Laços mais fortes entre crentes do que meramente visitar a igreja para adorar ao Senhor. É necessário um laço maior entre pessoas salvas. E sem isso não há um conforto real, um encorajamento real. E terceiro, estarem certos, seguros em sua mente, firmados no que criam, doutrina, no que eles foram ensinados na palavra de Deus. Por quê? Para que os seus corações sejam consolados,
encorajados na fé, na vida cristã. Bem, encorajados é a ideia mais clara aqui de consolados, porque o consolo de Deus nos encoraja, põe de volta ânimo e coragem em nós para a peregrinação cristã. Bem, perceba que é muito interessante nós lermos de uma maneira simples e clara a palavra de Deus. Ele diz no versículo 1 que ele tem combatido. Que combate é esse? Ele está preso em Roma. Bem, é um combate espiritual, é um combate em oração. Ele intercede diante do Pai por aquela igreja, combatendo contra as heresias, rogando que Deus firme os crentes na fé, fortaleça o coração e os una. Ele combate em oração. Porque ele está ali clamando, intercedendo, com lágrimas muitas vezes por aqueles irmãos? Bem, ele nos diz no versículo 2, observe com clareza. Ele faz isso, ele ora, para que vocês sejam saudáveis e prósperos e tenham muitos bens maravilhosos. Não. A oração de Paulo é que o coração daqueles crentes sejam encorajados, para que eles permaneçam firmes no exercício da fé e no combate da fé. Seus corações deveriam ser encorajados. Meu querido irmão, a nossa oração e o nosso combate não é por uma prosperidade material, por uma saúde física e um bem-estar neste mundo. É muito triste observar as orações de crentes muitas vezes. Eles revelam que têm pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus. São orações muitas vezes apenas por coisas daqui e do agora, seja agradecendo por coisas materiais ou pedindo por mais coisas materiais. Pelo dia, pelo alimento, por bênçãos, por proteção, por saúde. Alguns estão tão acostumados com isso que se esquecem que a nossa verdadeira vida é a vida da alma, é a vida com o Senhor, é a vida do povo de Deus. Sim, nós devemos pedir ao Senhor por nossas necessidades, mas estas coisas não nos firmam na fé, não nos firmam por dentro. Assim, a oração de Paulo por eles é que sejam encorajados, firmados, tenham o mesmo sentimento. É necessário isso. Sem este encorajamento pessoal pela palavra, nós não conseguimos combater o bom combate, enfrentar as dificuldades espirituais nesta vida, viver a fé cristã, conviver com pessoas não salvas, em um mundo contraditório, em um mundo cada vez mais hostil contra o povo de Deus. Você não pode vencer a velha natureza, resistir a Satanás muito menos, e o mundanismo se o seu coração estiver desencorajado. Volte comigo, eu me voltarei a alguns textos mostrando, firmando estes pontos, e nós seguiremos. O primeiro deles está em Provérbios, no Antigo Testamento, no capítulo 17, no versículo de número 22. Sem um coração encorajado não há como combater. Provérbios capítulo 17, 22, diz assim: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Profundo, não é? E verdadeiro também. Um coração abatido seca até os ossos, seja um abatimento pelas pressões da vida ou o abatimento pela disciplina do Senhor por causa do pecado. Meus queridos irmãos, eu tenho encontrado pessoas que pareciam enfermas por conta do pecado, ou que pareciam fracas e abatidas por terem sido engolidas por preocupações desta vida e deixado de lado a palavra do Senhor. Realmente, nosso coração pode se abater grandemente e ser grandemente desencorajado. E sem este encorajamento, sem este vigor, sem esta umidade da alma, assim por dizer, como diz Davi no Salmo 51, nós não conseguimos ir para frente. Nós não conseguimos fazer muita coisa nesta vida. Nós não conseguimos enfrentar um mundo hostil. Nós não conseguimos, queridos irmãos, ser frutíferos. Um coração abatido afeta toda a pessoa. Um coração abatido afeta a nossa maneira de encarar a vida. Problemas que nós enfrentávamos naturalmente muitas vezes se tornam muito grandes em nossa estima quando o coração está abatido, desencorajado. Assim, um coração encorajado é como um remédio para a alma. É claro que é. Mesmo as pessoas que não conhecem a Deus sabem muito bem disso. Para encorajar o coração, para firmar a confiança, nós precisamos, para encorajar o coração, vamos colocar dessa maneira, nós precisamos firmar a nossa confiança no Senhor. Marque isso, anote isso na sua mente.
para encorajar o coração. E o coração, na palavra de Deus, é o nosso ser interior, a essência de nós, na alma. Andarmos com esta chama viva dentro de nós, é necessário firmar a nossa certeza, confiança no Senhor. Deixe-me trazer alguns versículos que mostram isso. Volte comigo para o livro de Salmos. No Salmo de número 27, atente com muita calma para esses versículos. No versículo de número 22, nós temos aqui um homem, um servo de Deus, firmando a sua confiança no Senhor em momentos de sério desencorajamento. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Eu tenho um dever de fortalecer, de animar a mim mesmo, firmando a minha mente no Senhor. Espera no Senhor, então anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo de número 56 agora, versículo de número 3. Palavras bem conhecidas. Salmo 56, 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, firmarei a minha mente no Senhor. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Há temor que antecede cirurgias, há temor que antecede perdas, há temor que antecede um mundo que contradiz o nosso testemunho. Em qualquer tempo em que eu temer, vou firmar o meu olhar, a minha mente em confiança no Senhor que eu conheço. E o próximo versículo que nós vamos ler traz mais clareza sobre isso. É o Salmo 31, versículo de número 24. Salmo 31, 24. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Você percebeu aqui, é muito sutil em todos esses versículos. Há um dever para nós, há algo que nós precisamos fazer. Esforçai-vos, aqui nesse versículo. No primeiro Salmo 27, 14, animai-vos, fortalecei-vos, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Você faz isso. Você se anima e se fortalece na verdade da palavra de Deus e você diz a si mesmo estas promessas. Você se recorda quem você é diante de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, salva pela misericórdia de Deus. Esse é um ato de encorajamento. Veja, entenda bem, isto não é pensamento positivo. Isto é baseado em promessas, em declarações, em verdades da palavra de Deus. E assim eu volto a minha mente para estas coisas e eu me encorajo. Você dá um passo de encorajamento em si mesmo baseado nestas verdades. Isso se chama fé. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperam no Senhor. Isso significa uma dependência completa do Senhor. Completa quer dizer nos momentos de desafio na alma. Esperar no Senhor. Bem, deixe-me dizer como eu espero no Senhor. Primeiro, eu não devo dizer a Deus como as coisas deveriam ser na vida. Às vezes nós fazemos isso sem palavras. Não diga a Deus como Ele deve me treinar, como Ele deve me aperfeiçoar. Eu sei que eu preciso de maior santificação, de maior vigor, mas não diga a Deus como Ele irá fazer isso. Ele é mais sábio e Ele tem um treinamento para nós. Confie nele. Normalmente, a maneira de Deus fortalecer os músculos das nossas afeições e da fé é através de experimentarmos e provarmos dele no meio destas provações, dessas dificuldades, desses momentos difíceis. Assim, nós não podemos dizer para ele: Senhor, leva embora todas as nuvens frias. Confia no Senhor. Anima o teu coração. Ele é sábio. Não diga a Ele como Ele deve conduzir a tua vida. Compreenda como Ele está conduzindo. Aprenda os caminhos do Senhor, a maneira como Ele lida com você como um crente. E esperar nele com confiança. Bem, é assim que nós esperamos no Senhor. Veja, esperar na palavra de Deus nunca é dobrar os braços e sentar esperando que algo aconteça.
Esperar significa perseverança. Esperança no Novo Testamento é sinônimo de perseverança. Você espera perseverando. Assim você espera no Senhor em oração. Você continua orando ao Senhor. Você continua intercedendo, você continua rogando. Eu estou indo através de uma situação que deve ser desdobrada. Eu espero no Senhor como orando ao Senhor. Que a vontade do Senhor se cumpra. Clamando de uma maneira específica em intercessão. E assim você espera no Senhor em dependência dEle. O Senhor proverá uma resposta para essa situação. O Senhor proverá a sua alegria. O Senhor proverá o que é necessário. Assim, quando nós somos tomados por essas preocupações, levados a sermos desencorajados, a manquejar em nossa caminhada de fé, encoraje o seu coração nessas palavras, perseverando em oração a Ele, de maneira específica, e em dependência dEle, confiando no Senhor. É assim que nós esperamos no Senhor, queridos irmãos. Bem, espere no Senhor também, é claro, nunca esqueça disso, servindo ao Senhor. Eu não posso deixar o meu posto de serviço a Cristo em seu reino e dizer assim, ou pensar assim, bom, eu vou esperar ficar mais animado para servir ao Senhor. Nunca faça isso. Isso é tremenda falta de fé e de obediência a Cristo. Nós esperamos continuando. Nós esperamos servindo. Nós não saímos dos ranks do nosso lugar colocado por Deus. Isso é fé. E continuamos combatendo, servindo nossas responsabilidades espirituais, nossa vida de oração, de meditação na palavra, dependendo dEle, confiando nele, isto é, esperando nele. Assim espere no Senhor, continuando o teu serviço a Cristo. Nunca cometa este erro, ele é fatal, de deixar de lado a tua responsabilidade no serviço, no reino de Deus, para esperar uma situação melhorar dentro de você ou em volta de você, para depois voltar a servir. Não faça isso, querido irmão. A verdadeira fé, ela opera na mente pela palavra, quando os sentimentos não estão bem. Assim, a locomotiva da fé na palavra continua seguindo em frente quando o vagão do sentimento não está conectado. Esperar no Senhor é permanecer cumprindo a vontade dEle, realizando o que Ele nos comanda, servindo ao Senhor. Assim nós esperamos até que as coisas sejam esclarecidas, desdobradas, uma resposta do Senhor venha, uma provisão do Senhor venha. Isso é obediência, eu me mantenho firme. Eu continuo servindo ao Senhor. Nós somos servos de Cristo. Assim, espere, confie no Senhor em oração, em dependência dEle e mantendo-se fiel ao Senhor no serviço do Senhor. Em tua mente, isto é, no teu pensamento diário, tua mente é o que está acontecendo exatamente agora. Você está me ouvindo e há movimento, cores, emoções. No teu ser interior você está processando estas coisas. Isto é, em tua mente, firme-se nele. Abra comigo Isaías no capítulo de número 26, no versículo de número 3. É muito interessante observar essas declarações de Davi, de Isaías e dos profetas, porque eles são homens como você e eu, que estão se encorajando no Senhor pela fé. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deixa-me ilustrar da seguinte maneira: o coração não está em paz, as águas estão turbulentas. Eu firmo a minha mente no Senhor, Ele irá conservar em paz os meus sentimentos, as minhas afeições, a minha mente, porque eu me firmo no Senhor. Você lança uma âncora para cima. O barco precisa de uma âncora, não é? Se é uma âncora profunda e chega até a areia lá embaixo, ele está firmado. Vai para lá, vai para cá, mas ele está firmado. A nossa âncora é firmada no céu, onde está Jesus Cristo, o Senhor, em suas promessas.
E aqui neste mundo, nós estamos firmes. Firma a tua mente no Senhor. Você o conhece? Você anda com Ele? Você tem comunhão com Deus? Conhece a personalidade de Deus revelada na palavra? Os caminhos do Senhor, como Ele lida com você, com a igreja, com o povo de Deus ao longo da história. É por isso que é muito bom ler biografias de servos e servas de Deus e um pouco da história da igreja. Nós aprendemos a maneira como Deus lida com o seu povo. Assim, em tua mente, através das situações, firme-se nele. Mais uma vez, isso não é pensamento positivo. Isso é uma realidade experimental de uma pessoa real que é o Senhor, do que Ele declara, como Ele se revela e do meu andar com Ele. Em tua mente, lembre-se das respostas de oração, do caráter de Deus, da maneira como Ele lida conosco. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Assim, encoraje o teu coração a cada dia, firmando ele no Senhor. Aqui está o centro das afeições, o coração, dentro de nós, este mover dos nossos pensamentos agora, sentindo, processando. Esta é a essência, não é? Não permita que Satanás derrame gotas de amargura ali dentro. Não permita isso. Isso amarga toda a água, todo o nosso ser. Seja gotas de amargura em desconfiança contra Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que isso e aquilo? Será que Deus está mesmo guiando a minha vida? Não permita isso. Satanás, queridos amigos, é extremamente astuto e sutil. Normalmente ele não nos tenta pelas maneiras mais óbvias. Assim, não permita que ele consiga entrar na mente com sugestões. A mente é o painel de controle do ser. Se Satanás consegue controlar a mente, ele consegue controlar tudo mais. A vontade, a imaginação, a memória. Ele consegue plantar desânimo, dúvidas e suspeitas sobre Deus, sobre a verdade da palavra de Deus, sobre as exigências de Deus, sobre a maneira como Deus nos guia. Se ele consegue controlar as afeições, o nosso pensar, então ele consegue direcionar as nossas reações, escolhas e atitudes. É claro, esse é o método dele. Primeiro, ele colocou na mente de Eva gotas de suspeita e dúvida sobre Deus. Deus disse, não toque, não coma, e ele disse, será? Será que Deus disse mesmo isso e você não entendeu errado? Dúvidas, suspeitas. E depois de ter plantado dúvidas e suspeitas na mente sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o agir de Deus, então ele conseguiu direcionar a ação de Eva. Desobedecer, pecar. A sua escolha, a sua atitude. Assim, mantenha o coração firmado no Senhor. Ainda embora eu não esteja entendendo muito bem porque essas coisas estão acontecendo, ou esta doutrina não está clara em minha mente porque eu não me aprofundei nela, eu permaneço firme, eu conheço o caráter do Senhor. Nele não há injustiça, nele não há obscuridade. E Ele é um Deus que se revela como um Deus de amor. Ele desejou revelar assim a si mesmo. Assim eu me firmo no Senhor, embora eu não esteja entendendo, ou sentindo, ou compreendendo neste momento com clareza o que está acontecendo, pelo que eu estou passando. Não permita que Satanás tenha vantagem. Mantenha o teu coração encorajado, meu irmão, na palavra do Senhor. E assim, lembre-se que Ele te vê pessoalmente, Deus te vê pessoalmente, Ele lê os teus sentimentos pessoalmente e Ele te conduz pessoalmente. Deus não lida conosco como uma massa, um grupo, apenas. Ele lida conosco de maneira pessoal. Ele nos conhece pessoalmente. Ele nos amou pessoalmente e nos salvou pessoalmente. Assim, lembre-se disso. Eu acordo hoje por esta manhã para ir para o trabalho e fazer alguma coisa.
Não é que Deus está lá com o olho em cima da multidão e eu estou meio que escondidinho aqui, vou viver a minha vida, sabendo que o Senhor me cuida. Não, Ele está vendo, Ele cuida, Ele dirige a minha vida pessoalmente. Ele observa as minhas respostas, o meu sentir. Assim, firme-se no Senhor. Isso é muito importante. Lembre-se o que nós vimos no último domingo. Você se recorda ou infelizmente esqueceu? Nós lidamos com sentimentos espirituais, certeza e segurança de salvação, percepção mais pessoal da pessoa do Senhor Jesus Cristo, gratidão a Ele, antecipação de bênçãos, paz, o domínio, desde que a paz governe, a paz de Cristo, entusiasmo, zelo, uma consciência desperta. Mantenha isso em vista. Bem, para nós mantermos esta firmeza, esta confiança necessária no Senhor, encorajar o coração, é claro, Ele precisa ser o nosso maior interesse. Deixe-me colocar nesses termos, talvez faça mais sentido, termos negativos. Eu creio que o sinal, a evidência da apostasia espiritual no coração, ou da frieza, ou do retrocesso espiritual, acontece quando o interesse maior de uma pessoa já não é mais Deus, já não é mais o reino de Deus. Quando o nosso interesse maior não é o Senhor e o seu reino, Cristo, este é um sinal claro de esfriamento espiritual. Às vezes nós substituímos isso muito gradativamente por coisas legítimas dessa vida, mas que elas tomam, nós não percebemos, elas tomaram o lugar do reino de Deus em primeiro lugar. Pode ser um amor querido, um filho, pode ser um pai, pode ser o meu trabalho, por mais legítimo que seja esse trabalho ajudando outras pessoas. Essas coisas gradativamente e sutilmente elas tomam lugar de Cristo, do reino de Deus em nós. E assim nossos sentimentos começam a se voltar inteiramente para essas coisas. Talvez tristeza, talvez preocupação, nos leva talvez a estudar a questão e ficar pensando sobre ela, como resolver, dias, semanas, meses. E o nosso verdadeiro interesse, que deve ser Cristo e o seu reino, foi substituído por outra coisa. Isso é um sinal de frieza espiritual. Nós podemos estar lendo a Bíblia, frequentando a igreja, ouvindo a palavra do Senhor, mas estarmos frios espiritualmente. Eu penso que essa é a maior evidência, quando o nosso maior interesse na vida deixou de ser Cristo e o seu reino. Assim, se nós sondarmos e detectarmos isso em nós, nós precisamos, mais do que um remorso e uma amargura por isso, uma resolução firme para avançar deste ponto em diante, viver para o Senhor, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eu complemento, firmemos o nosso coração, nos animemos no Senhor, nos fortaleçamos no Senhor. Guarde isso, querido, no coração. Veja, essas são as coisas que nós meditamos e buscamos, que nos levantam acima das circunstâncias desta vida. São essas, elas são eternas, que nos dão alegria, que nos dão gozo espiritual, que aquecem a nossa alma, que nos movem a cada dia. Eu estava ouvindo uma entrevista deste bem famoso empresário, engenheiro norte-americano, Elon Musk. É uma entrevista longa, na verdade. Ele não crê em Deus, em um Deus pessoal como nós, na palavra de Deus. É um homem voltado para esta vida, tem 12 filhos, já uniu-se 3 vezes, com 3 mulheres diferentes. Criador de muitas coisas, desde a infância, um grande prodígio. E ao falar sobre a vida, você percebe que é uma ânsia ali dentro por propósito, por significado em sua existência pessoal. E o leva a pensar sobre a humanidade, sobre o futuro, e a observar como uma pessoa que observa o estado do mundo, ele crê que este mundo não vai durar muito tempo, né? A humanidade talvez não sobreviva, e ele quer povoar Marte, alcançar galáxias e outros lugares.
E nesta entrevista ele disse: você precisa de um motivo para acordar de manhã e se levantar da tua cama. É verdade, todos nós precisamos. E o motivo dele é chegar a Marte. Mas você percebe o que ele quis dizer? Nós temos verdades, nós não estamos mais procurando o sentido e o propósito da vida. Nós não estamos mais tateando no escuro. Nós não estamos abrindo armário e gaveta em busca de algo que nos satisfaça emocionalmente. Nós já temos, nós já alcançamos, nos foi dado o perdão, a reconciliação com Deus, a glória eterna, um voo para o novo céu e a nova terra quando Cristo voltar. E estas coisas são seguras, concretas, nós experimentamos elas. Assim, eu preciso encorajar meu coração nestas coisas para conseguir levantar pela manhã. Você deve fazer isso. Eu não posso perder de vista o reino de Deus que compreende estas coisas, o seu Filho bendito que é o Senhor da glória e deste mundo, o seu treinamento em minha vida, o seu interesse pessoal por mim e o fato de que agora eu sou um filho de Deus, para servi-lo, para amá-lo, para representá-lo neste mundo. E assim eu me levanto como um filho de Deus, da minha cama, para servir ao Senhor, para cumprir minhas responsabilidades. Eu alegro o meu coração, eu animo a minha alma e os meus sentimentos. Eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, trazendo comigo o aprendizado delas, olhando para o Senhor e me firmando no Senhor. Ele iniciou a minha salvação, Ele irá completá-la na glória eterna. Assim eu animo o meu coração, eu encorajo a minha alma. Nós devemos fazer isso e substituir um mau sentimento por uma verdade eterna que encoraje o meu coração. Não é viver de fantasias e pensamento positivo, não é escapismo, isso é realismo cristão. Isso é realismo espiritual. E a fé é o motor propulsor, o motor deste foguete que nos impulsiona para cima das circunstâncias diárias de um mundo decaído em pecados e dominado pelo maligno. Isso é viver em espírito. Isso é andar em meus altos, como diz o salmista. Assim, encoraje-se a si mesmo nestas verdades. Segundo, nós lemos sobre algo mais necessário para a firmeza, o encorajamento do coração. Volte ao nosso texto, mais uma vez, em Colossenses capítulo 2. Paulo diz que ele tem orado por aqueles irmãos, combatido em intercessão, e ele diz por quê? Para que os seus corações sejam consolados, encorajados, veja, e para que eles estejam agora unidos em amor. Não pense sobre isso como algo secundário. Não pense sobre isso como um dever a mais apenas. Isso está conectado com o encorajamento do coração. É a vontade de Deus e agora ele pensa coletivamente sobre o grupo, a reunião, a igreja, a assembleia, a comunidade dos salvos. Há um aspecto da nossa vida cristã grandioso, que é o nosso andar juntos como pessoas salvas. É um comando do Senhor, é criação do Senhor, é sabedoria do Senhor. E é grandioso, queridos amigos. Bem, entre todos os verdadeiros crentes no mundo inteiro há um laço de unidade. É claro, há uma união vital que conecta todos os crentes em todos os países. Eu não estou falando sobre misticismo. Eu estou falando da seguinte maneira: se você encontra com um crente, uma pessoa regenerada em outro país, por alguma razão, vocês precisam gastar um tempo juntos ali numa fila e começa a conversar, de repente você percebe que há uma união ali. O mesmo Espírito que habita em mim habita nele. As mesmas aspirações, o mesmo sentir a respeito deste mundo, os mesmos desejos. Há uma união, um laço vital entre todos os crentes. Veja, essa é a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Mas aqui neste texto, Paulo não está falando sobre esta união vital. Ele está falando agora sobre uma unidade, uma união que ele chama unidos em amor. Bem, não é uma unidade doutrinária apenas. Por exemplo, nós estamos unidos nesta igreja em uma base de fé no que nós cremos. Para tornar-se membro formal desta igreja, nós abraçamos uma base comum de fé, um mesmo pensar e um mesmo sentir, um pacto de família, de perseverarmos a permanecermos juntos e honrarmos uns aos outros e protegermos uns aos outros e avançarmos unidos no serviço do Senhor. Um pacto de família, de membresia
e uma base de fé. Mas ele não está falando aqui sobre uma unidade na doutrina. Porque muitas vezes a união doutrinária pode ser apenas uma união de cabeças, mas não união de coração, de sentimentos mútuos. Na verdade, é sobre esta união que ele está falando. Veja outra vez. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Esta é uma união essencial para a igreja. Sem esta união, nenhuma igreja no mundo alcançará o propósito da sua existência, o fim da sua existência aqui, que é ser uma colônia do céu na terra. É impossível. É como construir uma casa com tijolos um em cima do outro, sem cimento. Não irá durar. Paulo diz que este cimento é o amor, é a liga que nos mantém unidos. Que amor é este? Sentimentalismo? Não. É uma unidade essencial para que o Espírito de Deus esteja aqui hoje, para a habitação do Espírito em nosso meio, nos santificando e salvando almas. É um ambiente necessário para a habitação do Espírito Santo de Deus. Sem esse laço de amor fraternal, bem, a congregação é nada mais do que um amontoado de pessoas em busca de conhecimento bíblico, teológico, de um pouco de comunhão social e nada mais. Tijolos que se unem e desmoronam e se espalham. Não há uma ligação. Crentes em Cristo Jesus, eles se transformam em uma unidade por este amor fraternal. Bem, Filipenses capítulo 2, um pouquinho para trás aí, no versículo 3, versículo 6, diz assim, Filipenses 2, 3 e 6, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Este é o amor, é sobre isso, é prático, é real, é algo dentro de mim. Em consideração ao meu irmão e à minha irmã, você precisa fomentar isso. Oh, queridos amigos, o orgulho é algo tão absurdo, tão horrível, que há pessoas que são tomadas pelo orgulho, que elas naturalmente se sentem superiores às outras. Isso é algo natural, comum. Eu sei que eu sou superior aos outros em alguma forma, ou materialmente, ou intelectualmente, ou por alcances e sucessos e carreira, ou o ambiente em que eu fui criado, a família, o meio, a cultura. Elas agem já, elas tomam como garantido, como certo. Elas estão no piloto automático e disso. E assim elas andam no meio do povo de Deus desta maneira. Não! O comando é o contrário. Eu devo examinar a mim mesmo e pensar, eu estou andando de Cristo em pé de alguma maneira, no meio do povo de Deus, por alguma razão, por alguma vantagem que eu tenho? Ouça as palavras do Senhor. Cada um considere o outro superior a si mesmo. É uma consideração interior. Isso quer dizer, eu dou lugar. Eu dou lugar para a pessoa falar, em vez de falar. Isso é horrível. Isso mostra o problema do orgulho no coração. Se você não vencer isso no coração, você não mudará este hábito. É muito triste quando as pessoas se tornam assim no meio do povo de Deus. Isso é um ácido colocado na cola que vai diluir ela. Você senta para conversar com alguém e a pessoa te faz uma pergunta apenas por política de boa educação e você responde. E aí a pessoa vem com uma lista de questões sobre si mesma. E você está bem, estou bem. Pois é, mas eu isso, eu aquilo. Quão desagradável estar com pessoas assim. Que não mudam por dentro, que não se submetem ao Senhor. Que não estão interessados de fato no bem-estar do irmão, da irmã. Ou pessoas que se dão desconto. Eu sei que há dificuldades em mim, eu sei que é um traço da minha personalidade que eu preciso mudar, mas eu vou deixar isso de lado. Deixa eu tentar ilustrar isso. É como alguém que ama muito café com açúcar ou refrigerante. Eu sei que isso faz mal demais, acaba comigo, com o estômago, com o intestino. Estou dizendo que faz mal para todo mundo, não. Tudo bem, eu vou tomar mesmo, eu vou seguir. Ou seja, a pessoa não consegue mudar a si mesma no relacionamento com outros.
Eu prefiro a mim mesmo, meu assunto, minha pessoa, minha vida, minha família, meu eu. Eu não mudo. Não é triste? Você dilui o cimento do amor fraternal. Assim, considere-se, dê lugar, o outro superior a si mesmo. Não está falando fazer reverência uns aos outros, é simplesmente ter um interesse genuíno uns pelos outros. É necessário, queridos irmãos. De outra maneira, nós nos reunimos apenas para receber algo e ir embora. Já mencionei para você algumas igrejas que eu visitei, por curiosidade. Elas não merecem o título de igreja. E você se senta ali e ninguém conhece ninguém. E alguns às vezes ficam olhando para o outro assim, afastar um pouco para lá, porque acho que não tomou um banho ontem. Eu vou sentar aqui mais na frente. Terminou, todo mundo se espalha para a sua vida. Fui ali buscar uma bênção. Isso não é uma igreja. Não há o cimento do interesse pessoal. Este amor verdadeiro entre pessoas que foram trazidas por Cristo para Ele, para a sua mesa, para o seu reino, para a sua casa e foram unidas. Elas não fazem esforço algum por se unirem de verdade em sentimento a um irmão ou uma irmã. Assim, para que vossos corações, diz o Espírito de Deus através de Paulo para nós, sejam consolados e estejam unidos em amor. Essa unidade é essencial. De outra maneira, uma congregação é nada mais do que um amontoado de pessoas. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5, no versículos 5 e 6, nós lemos assim. Meus irmãos, deixe-me fazer uma pausa. Ao falar de maneira prática, eu não estou dando indireta a ninguém, certo? Quando há uma necessidade, os irmãos me conhecem, eu chamo para conversar. E nós conversamos pessoalmente. Isso tocando em questões que nos afetam. Afeta a mim também. Todo pastor, todo pregador que fala, está falando o tempo todo, tem que se policiar, não é? Para ouvir e dar a resposta certa. Assim, eu não estou dando indireta a absolutamente ninguém aqui. Bem, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 5 e 6, diz assim: semelhantemente, agora ele aplica, vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Meu irmão, você é sujeito aos mais velhos? Como eu me sujeito aos mais velhos? Com respeito. Não chame uma pessoa bem mais velha do que você pelo primeiro nome. Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito. Chame as pessoas como senhor e senhora. Ou a fulana de tal, ou a beltrana. Que coisa absurda, que redução. Pronomes de tratamentos foram criados para serem usados, eles são usados na palavra de Deus. Use o termo correto para se referir a um senhor ou uma senhora. Não copie as tendências carnais e mundanas. Senhorinho, senhorinha, não, senhor, senhora. Use isso. Se a igreja não mantém isso, quem vai manter isso no mundo? Vós jovens, semelhantemente, sede sujeitos aos anciãos. Receba a orientação, a demonstração. Não converse ou trate uma pessoa bem mais velha do que você como se estivesse no teu patamar de idade ou de experiência. Não faça isso, isso é incorreto, isso é errado. Tenha humildade diante de pessoas mais experientes. Humildade quer dizer, ouça, dê lugar. Faça assim. Nós devemos fazer assim. Você é bem mais velho, mais experiente na palavra do Senhor. Se comporte corretamente, não como um adolescente, uma criança. Mantenha esta dignidade necessária. Isso é necessário, meus irmãos, está contido nesse texto. Vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Mas aí ele segue e ele amplia. E sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós devemos manter isso e ensinar nossas crianças a agirem assim. Muito triste quando você percebe um pai ou uma mãe deixando sua criança se comportar mal diante de pessoas mais velhas, sem qualquer respeito ou consideração. Veja, estas coisas elas não estão dentro de nós automaticamente. É algo que nós exercitamos, ensinamos e mantemos. Assim,
Sujeitai-vos uns aos outros. Deus resiste, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Bem, há uma sequência aqui. Sujeitos, não independente uns dos outros. Não uma pessoa de espírito independente no meio do povo de Deus. O que é uma pessoa de espírito independente no meio do povo de Deus? Bem, nós trabalhamos juntos. Todos temos dons, mas nós nos unimos para evangelizar, para trabalhar aqui de maneira prática, para fazer as coisas que têm sido feitas. Uma pessoa de um espírito independente é aquela que vai estar junto com o povo de Deus, mas ela precisa ter o holofote em si, sempre. Sujeitai-vos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Assim nós temos uma maneira de agir, de evangelizar, mas eu preciso ser à parte. Não faça isso, querido irmão. Revista-se de humildade. É algo que eu faço, que você faz, deve ser feito, senão isso não acontece. Veja, eu estava falando sobre a admoestação. Quão necessário isto é, não é? Nós precisamos estar abertos a esta admoestação. Não resistentes. Sede todos sujeitos uns aos outros. Eu estou pronto para isso. Pastor, o senhor estava falando sobre amor? Sim, mas não sobre sentimentalismo. Este é o componente do amor fraternal na igreja. E revesti-vos de humildade. Bem, há uma implicação por trás dessas atitudes. Se eu não tiver esta humildade, se eu não pegar ela e me vestir dela e decidir, eu vou vestir-me de humildade, eu vou me portar, me comportar, então nós estamos desprotegidos. E você precisa proteger o teu interior contra o orgulho. Eu preciso proteger, e eu faço isso me revestindo de humildade. Bem, no serviço do Senhor, lembre-se, amor juntos, no serviço do Senhor, eu preciso me revestir de humildade. Por quê? Para que eu não me ache superior aos outros. Eu preciso me revestir de humildade para me proteger do orgulho intelectual no meio do povo de Deus, porque nós somos uma igreja que está aprendendo e avançando e adquirindo grande conhecimento. Assim, eu preciso me revestir de humildade para aprender, senão eu não me protejo contra o orgulho intelectual. Essa tendência de me projetar diante dos outros. Eu começo a coletar frases de efeito da internet e quero dar uma de grande intelectual. Você já percebeu que as pessoas que normalmente tentam se projetar inteligentes são as menos inteligentes? A que menos dominam o vocabulário, a compreensão, que tropeçam nas palavras, que falam coisas que não têm nada a ver com nada. Normalmente é assim. É o orgulho que faz isso. Assim, eu estou aprendendo, estou adquirindo conhecimento, eu me revisto de humildade. Eu preciso me revestir de humildade para ser admoestado, senão me torno um porco espinho e ninguém consegue me admoestar. Uma das piores coisas de uma igreja é não ser admoestável mais. É terrível isso. É quando o orgulho dominou por inteiro. Você precisa se proteger, eu preciso me proteger contra o orgulho interior no serviço do Senhor. Nós precisamos nos revestir de humildade para nos proteger do orgulho em nossa maneira de qualificar as coisas e julgar as coisas. Do orgulho do serviço que nós fazemos a Deus e como nós fazemos. Assim, revestir-se de humildade é algo que você faz. Você vem à igreja, você se reveste de humildade. Você ora ao Senhor, você está aqui e você pensa desta maneira. Eu vou controlar isso, eu vou agir desta maneira. Nós servimos a um Deus real, queridos irmãos. Um Deus que não divide a sua glória. Um Deus que resiste ao orgulhoso nestas formas. Ele não está dizendo resiste ao soberbo. Ele resiste ao orgulho na manifestação, no serviço, na palavra, na atitude. E agora, ser resistido por Deus é a pior coisa na face do universo. É a última coisa que você quer ter, Deus como teu inimigo te resistindo. E como é que Deus resiste a alguém? É muito triste. Eu não avanço, Ele está me resistindo, Ele cava uma trincheira.
Eu pego a palavra de Deus para aprender, meu filho não terá aprendizado, ele é orgulhoso, eu não aprendo nada. Eu vou orar ao Senhor, eu não vou ouvi-lo. E a minha oração parece que ela não se lança, não vai, não oro. Eu sou orgulhoso, ele está me resistindo. E as coisas não andam na minha vida espiritual, e não andam em meus relacionamentos. E daqui a pouco quem está comigo só está em problema, em dificuldade, porque Deus está me resistindo. Ser resistido por Deus é a pior coisa possível na vida cristã. Assim ouça essas palavras. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo anterior. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muito bem. Esse é um componente do amor. No serviço do Senhor nós precisamos disso então. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, mais um texto da palavra de Deus. Bem rapidamente agora. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortai-vos e edificai-vos. É uma exortação, não é um comando. Pode ser traduzido como confortai-vos também uns aos outros. Exortai-vos e confortai-vos uns aos outros. Você já percebeu que é um dever do crente exortar e consolar e encorajar outro crente, uns aos outros, usando a palavra de Deus, é claro. Estamos aptos a encorajarmos uns aos outros, assim como nós somos encorajados. Em 2 Coríntios, Paulo fala que o consolo, o conforto, o encorajamento que Deus nos dá quando nós oramos a Ele no meio de dificuldades, é para nós também encorajarmos a outros. Eu não posso entesourar e guardar isso para mim, é um dever. Você é encorajado pelo teu bem, da parte de Deus, e assim você adquire experiência nesse encorajamento para encorajar outros irmãos. Essa é a vontade do Senhor, e este é um componente do amor fraternal. Agora, querido irmão, deixe-me ser bem franco. Se você não está na igreja, na casa do Senhor, nada disso existirá na tua vida, porque você não está na igreja todos os domingos. Como é que eu posso viver amor fraternal apenas visitando a igreja? Adquirindo algo e indo embora? Você percebe como essas coisas estão conectadas? O dia do Senhor, a casa do Senhor como colônia do céu na terra, amor fraternal e deveres. Eu vivo como um pária no mundo cristão, e não como um filho, uma filha, um servo, uma pedra viva, um membro do corpo. Esse não é verdadeiro cristianismo. Agora volte ao nosso texto, nós podemos correr, parece muito negativo, não é? As coisas que eu estou dizendo aqui. Mas vamos com calma o objetivo de tudo isso. Paulo combate em oração para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Bem, ele está falando sobre ter uma mesma compreensão da palavra de Deus. Plena certeza da inteligência, isto é, conhecimento das verdades. Ele vai falar sobre Cristo na sequência. Esse é o terceiro pé do tripé, para o conforto, para o encorajamento espiritual. O quê? Estar certo em teu conhecimento das verdades eternas, da doutrina, em todas as riquezas da plena certeza do conhecimento, da inteligência. Bem, aqueles crentes deveriam combater falso ensino. Para isso é necessário concordância, compreensão das doutrinas. E em suas cartas nós lemos que Paulo frequentemente insta os crentes no Senhor Jesus Cristo ao dever de se aprofundarem na convicção. O que é um neófito? Um neófito não é alguém que não se graduou ainda em teologia. Um neófito é alguém que não está seguro, está certo do que crê, das doutrinas essenciais da palavra de Deus. Assim, nós não podemos permitir que o nosso conhecimento das doutrinas estagne. Deixe-me dar exemplos aqui onde nós precisamos focar. Veja, a nossa congregação, assim como a maioria das congregações de igrejas bíblicas no mundo, em nossa geração, é formada por crentes que saíram de seitas, ou do movimento pentecostal, neopentecostal, do catolicismo. E quando nós saímos de lugares assim, ou fomos salvos, né, e vimos de ambientes não bíblicos,
Nós chegamos na igreja cheios de patologia espiritual. Um monte de ideia que não está fundamentada no texto da palavra de Deus. Isto é, que não são verdadeiras, que não são bíblicas. Um pouco de verdade misturada com inverdades bíblicas. Assim, a primeira coisa a fazer é buscar um conhecimento claro e preciso sobre estas doutrinas basilares. Foque nisso, no seu estudo. Compreenda o que é regeneração. Me parece que muitas igrejas e muitos líderes, sobretudo no meio pedobatista e no meio pentecostal, não compreendem claramente o que é regeneração. Eles insistem em trazer pessoas para dentro da igreja por algum meio qualquer que não pela regeneração do Espírito. Seja pelo levantar da mão, seja pelo batismo infantil, seja por abraçar a fé. Verdadeiro cristianismo é uma nova vida, é uma obra do alto, a regeneração, uma nova criatura. Compreenda com clareza a doutrina da salvação. Veja como ela acontece. Deixa-me sugerir um bom livro bíblico, Médicos de Almas. É um livro que nós temos em nossa livraria que te ajudará grandemente. Ali é teologia pura, ali é um curso completo sobre a doutrina da salvação. Tenha clareza sobre como acontece a conversão, a regeneração e a diferença entre alguém convertido e alguém meramente religioso. Não é algo impossível e difícil de ver, é uma linha claríssima. Assim, garanta isso. Por quê? Porque é um grande mal quando em igrejas, qualquer pessoa que entra pela porta é um crente, é um irmão, já é chamado para pregar, para fazer isso. Pode ser que a pessoa nunca nasceu de novo. Tem um bom vocabulário, sabe a linguagem de Sião, isso e aquilo, tem carisma, consegue falar e convencer, mas isso é nada mais do que coaching, oratória. Há uma diferença entre alguém salvo, regenerado. Os frutos irão mostrar, o caráter irá mostrar. Assim, compreenda a doutrina da salvação, soteriologia. Compreenda a doutrina da conversão. Leia Médico de Almas, que lhe ajudará. Observe na palavra de Deus, aquela maneira simples de estudar. Pegue o termo conversão ou salvação, escreva num papel e comece a juntar todos os versículos. Você pode usar uma chave bíblica, uma concordância, onde aparece salvação, regeneração, conversão. Leia todos eles com calma, estude e você perceberá o que é verdadeira regeneração. Não deixe passar anos e anos sem compreender esta doutrina. E pode ser que ao estudá-la, você se surpreenda consigo mesmo. E Deus lhe ajude. E lhe dê grande graça. 2. Conheça com clareza a doutrina da palavra de Deus. É a doutrina da Escritura. Por que este livro é de Deus? 2. O que garante que é mesmo? 3. Como é que eu devo estudar esse livro? Há uma maneira certa e uma maneira erradíssima de estudar a Bíblia. A maneira certa eu observo que é um conjunto de livros, biblioteca, Bíblia. Cada um tem uma forma literária. Um é narrativa histórica, livro de Atos, Crônicas, Neemias. Outros são profecias, outros são salmos. Então, cada literatura tem a sua maneira correta de ser lida. Você não pode ler Apocalipse como se estivesse lendo Atos. São símbolos. Assim, nós comparamos Escritura com Escritura, nós não tiramos texto fora do contexto, o contexto da clareza. Você já aprendeu os métodos de estudar a Palavra de Deus? Há um estudo inteiramente dedicado no canal da nossa igreja no YouTube para isso. Como estudar a Palavra de Deus. A maneira errada é essa aqui, meus irmãos. Senhor, fala comigo. Você tem que ser fiel, não é? Nesse método. Porque se ele falar contigo, você tem que obedecer. De outra maneira, você está brincando com a palavra de Deus, não é? Então deixa-me dar um exemplo do problema desse método. Senhor, fala comigo. E foi Judas e suicidou-se. Não, Senhor, não é isso que eu quero ouvir, não. Senhor, fala comigo. Vai tu e fazes o mesmo. Não, uma terceira vez, porque Deus não está falando comigo. O que tendes para fazer, faze de uma vez. Onde é que nós vamos parar com esse método? No túmulo, no buraco. Perdoe-me a anedota. Mas é isso que pessoas fazem, elas se alimentam de uma caixinha de promessa. O que Deus tem para mim hoje aqui? Isso é misticismo. Ou vamos ver o que tem na palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada, que coisa boa. Isso é misticismo. A doutrina é o conhecimento, é a mente colocada na palavra para compreender. Aqui está um texto
E palavras e frases seguem uma ordem, não é? Há substantivo, há verbo, etc. Alguém está falando com alguém. Como eu posso saber que está falando para mim hoje, ou se não só para aquela pessoa? Há um método claro. Nós não podemos passar anos e anos e anos no berçário da palavra de Deus. Analfabíblicos. Firme-se. Esse é um tripé fundamental do encorajamento, da alegria. Tenho mencionado, e estou seguro disso, que a maior parte das nossas dificuldades e erros e angústias está ligada à ignorância da verdade. Sobre como nos portar nessa situação, como Deus opera, por que disso, por que daquilo. A Bíblia traz a resposta. Esse encorajamento e alegria é baseado no conhecimento claro da palavra de Deus. Regeneração, doutrina da salvação, doutrina da Escritura. Por que nós não damos ouvidos a profecias, a sonhos, a revelações? Você sabe por quê? Porque esta é a palavra final de Deus. Ele colocou tudo aqui. A Bíblia diz isso? É claro que diz. Se eu for ouvir profecias, revelações, uma palavra do Senhor, então eu vou ter que juntar tudo isso aqui, registrar, e essa Bíblia não vai ter fim. Graças a Deus, porque Ele diz tudo o que Ele queria dizer e colocou aqui, e nós temos seguros pelo Espírito a sua palavra. Terceiro, a doutrina do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, isso é fundamental. Você sabia que é uma doutrina, um ensino claro sobre o Espírito Santo? Veja, o pentecostalismo, o neopentecostalismo fala muito sobre o Espírito Santo, mas eles não têm uma doutrina do Espírito Santo. Há uma doutrina clara aqui. Quem é a pessoa do Espírito? O que ele faz, o que ele não faz? Quais são os dons? O que está cheio do Espírito? Línguas, milagres, sinais, é para hoje? Quem faz isso? Como conhecer mais do Espírito? Está cheio dele. Batismo do Espírito, milagres e curas. Se você não for sério e pegar este livro e começar a estudar até você ter clareza e compreender, você não terá grande encorajamento. Você virará de altos e baixos, será dominado por intuições. Isso aconteceu, alguém disse isso aí, foi o Espírito, eu ouvi a voz do Senhor, eu senti algo. Isso é paganismo, que foi trazido para o cristianismo pelo catolicismo, do catolicismo pelo pentecostalismo e as seitas para dentro das igrejas históricas. Conheça a palavra de Deus sobre o Espírito de Deus. Você sabia, já aprendeu que o Espírito, ele não promove a si mesmo, ele promove a Cristo, ele projeta a Cristo. Assim, é um grande erro colocar foco na pessoa do Espírito Santo na igreja. Ele promove Cristo. Você sabia que nós não sentimos o Espírito de Deus nos sensos, no corpo, um arrepio, alguma coisa? Que isso é misticismo. Você já aprendeu a maneira como nós somos preenchidos pelo Espírito, que é o batismo do Espírito? Meu irmão, mesmo se você veio de uma igreja tradicional, estude isso. Há mais ou menos 12 estudos sobre a doutrina do Espírito no canal do YouTube da igreja. E há excelentes livros sobre esses tópicos aqui: regeneração, a palavra de Deus, a doutrina e a doutrina do Espírito. É basilar, aceite esse conselho. Eu tive grandes dificuldades na minha juventude, porque eu não tive ensino claro sobre essa doutrina. Eu tinha muitos amigos pentecostais e de seitas na escola, na faculdade, e o sentimento queria dominar. Eu tinha uma sinceridade, queria agradar o Senhor e andar em espírito, não uma vida morna, fria. E assim eu era levado por dúvidas. Muita gente que saiu do meio tradicional e foi para o pentecostalismo, às vezes nós temos simpatia por eles. Nem todos, mas uma grande porção eram pessoas muito sinceras que queriam uma vida com o Senhor, uma comunhão real com o Senhor, um conhecimento da palavra, serem guiados pelo Espírito. E por não terem sido ensinados a doutrina do Espírito, eles foram conduzidos para as sandices do pentecostalismo e neopentecostalismo, para o domínio das emoções. Mas se tivessem a doutrina do Espírito sendo ensinada claramente para eles, não teriam caído nesse erro. Teriam gozo e alegria, vivendo cheios do Espírito. Assim, você vai fazer um curso, tirar sua carteira de motorista, estudar advocacia, contabilidade, medicina, você vai fazer um concurso. O que você faz? Você quer entender, você quer garantir que você sabe de fato o conhecimento dessa área. Por que você não faz isso com a doutrina do Espírito? Faça isso. Os resultados serão tremendos para a tua vida. Estude a doutrina do Espírito Santo até ter total clareza. A doutrina da palavra e salvação. E por último, mas não finalmente, tenha clareza sobre a doutrina da igreja.
Porque há crentes em Jesus que permanecem anos e anos estéreis na vida espiritual em igrejas não bíblicas, levadas por emoções, por ideias, e a vida é um tobogã de altos e baixos, e não um crescimento como árvore frutífera junto a ribeiros de água, porque não compreendem a doutrina da igreja. Na Bíblia, colocando nesses termos, há uma foto, um projeto da igreja verdadeira. Ali estão os fundamentos, as paredes, as janelas, as portas, o telhado. Nos é dado dessa maneira para que eu possa pegar essa foto, conhecendo a doutrina da igreja, e não ser levado por erros. Eu olho para essa foto que a Bíblia traz da igreja e posso dizer, essa igreja está muito distante do que a Bíblia ensina sobre o que é a igreja. Aquela ali está bem mais próxima, os fundamentos são os mesmos, as paredes são as mesmas, a adoração é a mesma. Aquela ali está com adoração completamente pagã, mundana, parece mais um templo a Dionísio, uma sinagoga de Satanás. Se você conhece a foto da igreja, a doutrina da igreja, você tem clareza sobre o que é uma igreja bíblica. Não é mais uma questão de tradições, de gosto. Fulano gosta de algo mais clássico, alguém gosta mais do rock and roll, isso e aquilo. Não, queridos amigos, Deus não é um Deus de desordem. Ele é um Deus que estabelece as coisas. Assim, estude a doutrina da igreja. O que é igreja? O que é governo de igreja? O que é pastor? O que é presbítero? O que é diácono? O que é membresia? O que é adoração na igreja? Como ela deve ser feita? Evangelismo. O que é membresia? Você já conhece as coisas. Está na hora. Essa é a base da nossa alegria e do nosso regozijo, porque é a base da nossa firmeza. Eu tenho conhecido tantos crentes no Senhor que ligam ou vêm conversar triste, abatidos, pastor, minha igreja é isso, isso e aquilo, pastor, tem acontecido isso na minha vida, e o pastor da igreja é isso, o irmão da igreja, e você vê claramente que é falta de conhecimento sobre a doutrina da igreja. Há muitos lugares que não merecem o título de igreja. Quando nós pegamos a foto e nós olhamos, não há nada. Sim, há crentes ali, mas não é uma igreja. Então conheça com clareza a doutrina da igreja. Conheça com clareza o que é verdadeira conversão, regeneração. E você saberá se esta pessoa tão fria que não ama a Cristo é salva ou não. Se essa pessoa que vive nesses pecados e nesses continuamente é salva ou não. A palavra de Deus é clara. Não é questão de julgar erradamente, é de julgar sim. Mas como diz Cristo, julgar segundo o reto juízo. O reto juízo é a régua da palavra de Deus. Certo? Não é um julgamento condenatório, mas é um julgamento discriminatório. De outra maneira, o mundo domina a igreja e as nossas vidas e não há nada. O Senhor nos deu a sua palavra. Ele é a base da nossa alegria, do nosso gozo. Assim, meus irmãos, eu preciso correr para o final. O conhecimento da palavra de Deus, ele nos estabiliza em testes espirituais. Quando nós conhecemos as doutrinas da fé, nós temos uma âncora. Vem um novo movimento esdrúxulo por aí, alguém fazendo milagre, um novo ensino, e leva um montão de gente, de todo tipo de igreja, não é só de Pentecostes, traz todo mundo embora. E você está firme ali como âncora na palavra, você percebe claramente, isso não é bíblico, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Mas ele viu, mas ele experimentou. Não é a experiência que é a base da verdade. A base da verdade é a tua palavra. Assim nós julgamos os sentimentos e experiências pela Bíblia, e não o contrário. Você logo sabe de onde vem uma coisa e de onde vem outra coisa. Assim, conheça essas doutrinas, aumente em conhecimento da palavra, traz segurança diante das dúvidas, sobretudo em nossos dias, irmãos. Nós vivemos no final dos tempos. E quantos ensinos estranhos há hoje que traz uma certa ansiedade, não é? O que vai ser daqui a 10 anos? O que vai ser? Você conhece o ensino da palavra sobre o final dos tempos? Então você tem segurança no Senhor. Você tem segurança no Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, então, mais acuradamente nós conseguimos lê-la, compreendê-la e interpretá-la. E o conhecimento da palavra, das doutrinas, nos capacita a detectar o erro. Você não irá detectar o erro sem primeiro conhecer a verdade, o padrão, a medida. Assim, conhecimento nos torna mais confiantes em nossa vida diária no Senhor, em nosso andar diariamente. Bem, eu preciso concluir aqui. Não é um texto maravilhoso, não é um texto que nos encoraja. Ouça essas palavras. Paulo ora ao Senhor, então ele escreve estas palavras, elas são registradas pelo Espírito para nós.
para que os seus corações sejam consolados, encorajados, e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza. Se eu conheço, se eu estou seguro nas riquezas do conhecimento da palavra de Deus, essas doutrinas, tenho inteligência delas, então eu estou firmado. Para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Agora observe, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu querido irmão, conheça a pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, estude. Nele estão escondidos para nós, guardado para nós os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A pessoa de Cristo resume tudo. E a pessoa de Cristo é revelada aqui e em nossa comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Bem, para que o nosso coração, irmãos da Igreja Batista Reformada da Palavra, seja encorajado, unidos em um amor prático e real, e um conhecimento seguro do que Cristo fez por nós, do que Ele nos deixou e do nosso destino eterno. E nós saímos então encorajados e firmados em nossas emoções. Graças a Deus por Sua palavra, pelo Seu Espírito.